Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e coloca lá o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver também uma sugestão de tema, vai lá também nos comentários, deixa a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocá-la aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, a sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, você participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E também, minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Enquanto você fala sobre o canal, eu vou compartilhar o nosso link do Facebook, o ao vivo. Ok. Então a gente tem o canal Programa O Farol, que é lá no YouTube. Porque esse canal que a gente fez tem todos os nossos programas, do primeiro até o que a gente fez na última sexta-feira. Tá tudo lá, que você pode maratonar o dia que você quiser, a hora que você quiser. Você pode pegar lá e assistir todas as sextas-feiras que a gente fala do Momento Ele e Ela, que você quer acompanhar às vezes e perdeu algum dia, tá lá. As quintas-feiras que a gente tá falando sobre a alma, também tá lá. Enfim, todos os nossos temas, todos os nossos programas, você vai encontrar lá no nosso canal no YouTube, programa O Farol. E a gente também disponibiliza para você aqui um link que fica fácil você clicar e tá lá dentro do nosso canal. Então você vai lá e maratona, tá bom? A gente gostaria que você entrasse no nosso canal, que você se inscrevesse, que você curtisse, que você comentasse, mas que principalmente você compartilhasse. Compartilha para o grupo da família, para o grupo do pessoal do futebol, para uma amiga do trabalho, para alguém, um parente, um primo, um amigo, enfim, uma pessoa que às vezes você está ali vendo que essa pessoa precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo que vai de encontro à necessidade daquela pessoa. O programa Farol fala principalmente da palavra de Deus. É um programa evangélico que vai levar uma palavra de fé para o seu coração. Então, se você conhece alguém que esteja precisando de ouvir a palavra de Deus, então compartilha o nosso programa, tá bom? O programa O Farol, o nosso canal lá no YouTube, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o nosso tema do dia de hoje. Todas as segundas-feiras estamos falando sobre a trajetória de Abraão. A trajetória de Abraão, então a gente está falando todas as segundas-feiras, tá bom? E hoje, nosso tema é para você, porque muitas pessoas culpam a Deus pelas consequências negativas em que vivem, porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. Vou repetir para vocês. Para você, porque muitas pessoas culpam a Deus
pelas consequências negativas em que vivem, porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. Então vem com a gente, o programa Farol está no ar, deixa aqui a sua opinião, tá bom? É isso aí. E estamos de volta. Voltei. E lembrando que já compartilhei o link do nosso canal. Só a pessoa clicar aí no link, que já vai direto para o canal lá no YouTube. Já também compartilhei o nosso tema de hoje, tá bom? Então já está aí o nosso tema e você já pode participar mandando o seu comentário, a sua sugestão também de um tema. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Eu que vou ler não, né? Não. Na sexta-feira foi uma experiência que eu esperava. Sim, você esperava o quê? Daquela... Não, esperava que você ia ficar admirada e ia ver. Sorrir, o cabelo despenteado. Não é isso? Isso. Mas foi diferente. Esperava uma coisa, veio outra. Verdade. Mas tudo bem. Hoje eu vou ler. Tá bom? O espelho da alma. Espelho da alma, ok. Mateus caminhava apressado pelas ruas, irritado com tudo. O trânsito, as pessoas lentas, até o clima. Ao passar por uma vitrine, algo chamou sua atenção. Não foi o produto exposto, mas o reflexo do próprio rosto. Havia um semblante duro, cansado e distante. Por um momento ele se perguntou: quando foi que me tornei assim? Lembrou-se de quando sorria por coisas simples, como o cheiro do café ou o canto dos pássaros. Agora vivia correndo atrás de prazos, metas e compromissos, esquecendo-se de viver. Naquele instante, decidiu mudar um hábito. Todos os dias buscaria um motivo para sorrir e agradecer. Não importava quão pequeno fosse. No dia seguinte, cumprimentou o porteiro com alegria. Percebeu que aquele simples gesto fez o homem sorrir de volta. E assim, um pequeno ato gerou outro. Mateus entendeu que o mundo é como um espelho. Reflete o que mostramos. Se mostramos pressa e frieza, ele nos devolve o mesmo. Se oferecemos bondade, recebemos calor. Ele não mudou o mundo inteiro, mas mudou o seu próprio olhar, e isso fez toda a diferença. Ele fez o que pelo rapaz? Sorriu, cumprimentou. Ai, que legal. E ali ele também devolveu aquele mesmo sorriso, que, pela história, era coisa que ele não fazia. Não fazia, ele deixou de olhar, né? Ele deixou de olhar o canto dos pássaros, ele deixou de olhar o cheiro do café. O cheiro do café. Eu falei sobre isso aqui, né? Eu falei sobre você apreciar o cheiro do café, você apreciar os passarinhos cantando. Engraçado, parece que foi. E é verdade. Quando você vive um tempo muito frenético, você vive uma vida muito só por fazer, você deixa de valorizar as pequenas coisas. E essas pequenas coisas que a gente acha que é pequeno, mas é coisas que dá o significado da vida. Né, dá o significado de você estar vivo, porque às vezes você deixa de cumprimentar uma pessoa que está do seu lado, você deixa de valorizar a sua esposa, às vezes ela mudou a cor do cabelo, você não percebe, ela pintou o cabelo, você não viu, ela deu um corte e você não viu, aquele dia talvez ela acordou triste e você também não viu, sabe? Você não vê a vida que está passando diante de você, você está trabalhando, aquela pessoa está triste, você também não percebe, você é insensível à dor do outro. Então, por que
que que a gente se torna pessoas assim? Só correndo atrás de prazos, atrás De metas, de como diz ali. metas, de prazos e de uma vida, como é que se diz, cheia de... Não, eu tenho que chegar naquele lugar. Né? Não, pra gente, hoje em dia, não basta só viver. Viver com qualidade. E eu aprendi que viver com qualidade não é o que você possui. É valorizar o que você tem. Não são quantas coisas que eu consigo adquirir. É aquilo que eu já tenho. Aquilo, o que eu tenho? Eu tenho prazer de quê? É o que eu valorizo. Eu tenho, é meu. Isso aqui eu tenho. Eu valorizo o que eu tenho. Então, quantas vezes você quer muitas coisas de Deus? Eu quero muitas coisas de Deus. Nós queremos muitas coisas de Deus. Mas como é que Deus vai acrescentar se aquilo que eu já tenho eu não valorizo? Como é que Deus vai me dar mais se eu, por exemplo, eu quero mais um carro. Você valoriza o teu carro que tu já tem? Mas eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Você cuida dela? Então, assim, às vezes a gente quer muitas coisas, mas aquilo que você já tem, você não cuida, você não valoriza. Então, como é que Deus vai acrescentar mais coisas às nossas vidas se a gente não valoriza aquilo que a gente já tem? É sobre isso. Verdade, eu amei. Amei porque eu passei um tempo na minha vida que eu parei de valorizar, né? De apreciar, essa é a palavra. Eu parei de apreciar a chuva, eu parei de apreciar os passarinhos, parei de apreciar o cheiro do café, eu amo o cheiro da chuva. Eu parei de apreciar. E eu digo, quando eu voltei a apreciar, eu falei assim, meu Deus, sabe, estava faltando alguma coisa na minha vida. E é isso. Ele também observou e voltou para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Perca pessoas ao seu redor. Perca amigos que não te agregam. Perca uma posição no seu trabalho. Perca essas coisas que são supérfluas. Mas não se perca no meio do caminho. A essência, né? Então ele tinha perdido a essência dele. E uma vez passando em frente a uma vitrine, né? Ele viu o reflexo dele. E ele, naquele momento, percebeu o quanto que ele mudou. Tanto que ele se fez a pergunta, quando foi que me tornei assim? Tá vendo? A pessoa não percebe. Não. Ela vai mudando e ela não percebe essa mudança. Até que chega um momento em que ela vê onde ela já chegou e não percebeu quando ela saiu, vamos dizer assim, do prumo. Verdade. Que bom que ele reconheceu. Vamos se olhar e ver que a gente precisa mudar. Sim. E voltar para a essência. É isso mesmo. Então essa foi a nossa reflexão de hoje. O espelho da alma. Isso aí, o espelho da alma. Então, o nosso tema do dia de hoje para você. Por que muitas pessoas culpam a Deus pelas consequências negativas em que vivem? Porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. O que é iniquidade, marido? Iniquidade é quando a pessoa comete algo até pensado. Ela maquina aquele erro. Ela sabe que está errado, mas ela vai lá e faz. No caso de pecado, é o pecado premeditado. É aquele pecado que a pessoa já pensa para fazer. E em outros assuntos, essa iniquidade, sem ser o pecado, vamos dizer assim, é tudo que a pessoa faz, mas ela faz de forma pensada. Ela responde mal àquela pessoa pensando, ela usurpa alguém pensando, ela faz alguma coisa para ter vantagem pensando, ela dá aquele jeitinho ali, sabe que aquela pessoa vai se dar mal, mas ela vai ter algum benefício. Passa alguém para trás, isso. Pensando. Quer dizer, é algo que não é algo que aconteceu. É algo que ela premeditou. Ela fez ali, como é que diz? Pensou, arquitetou para poder fazer. Fez tudo daquele jeitinho ali pensado. Então, para você, porque muitas pessoas culpam a Deus pelas consequências negativas em que vivem.
porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. Elas escolheram fazer o erro. Elas escolheram aquele caminho errado. E tá vivendo consequências daquilo que ela mesma plantou. Por que as pessoas ainda culpam a Deus por estar vivendo aquilo? Essa é a nossa pergunta. E existe gente assim? Muitas pessoas assim. E elas culpam a Deus e, no caso, elas mesmas é que se colocaram naquele lugar. Se colocaram naquela situação. Mas você, meu amigo e minha amiga, que vai colocar aí o seu comentário, você vai participar dizendo o porquê. Isso aí. Leia para mim de novo o Irmã do Dia e vamos botar a canção. Para você, porque muitas pessoas culpam a Deus pelas consequências negativas em que vivem, porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. Você vai colocar aí, vai participar com a gente, tá bom? Nós vamos para a canção agora e daqui a pouco nós voltamos. Se você estiver digitando o seu comentário quando nós voltarmos. Fale, minha esposa. A gente vai ler seu comentário com muito prazer. Então, a canção de hoje, Eu Me Entrego a Ti. Perdido no caminho sem direção, buscando redenção, uma nova missão. O peso do passado minha mão manchou, mas agora te ouvindo, meu coração mudou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti, de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Cada lágrima que cai é um clamor por um novo começo, teu infinito amor. Deixo para trás o que me afastou, abraço a tua graça que me resgatou. Na escuridão ouvi tua voz, chamando-me para estar perto de ti. Com arrependimento clamo, Senhor, quero tua luz em mim, quero te servir. Eu me entrego a ti, de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Quando a tempestade vir, eu temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. Eu me entrego a ti, de todo o coração. Recebe minha alma com tua compaixão. Espírito Santo, vem me transformar. Renova minha vida, faz-me teu altar. Na entrega encontro paz, teu amor que satisfaz. Espírito Santo, vem habitar. O ser é teu pra sempre te amar.
Quando a tempestade vier, não temerei. Tua presença é meu abrigo, meu rei. Com fé renovada eu posso cantar. Espírito Santo, vem me guiar. 17h37 e estamos de volta com todos vocês. E com a gente aqui, a Vera Lúcia. E ela coloca: boa tarde, meus lindos. Oi, família O Farol. Deus abençoe vocês. Oi, dona Vera, vem com a gente. E botou um emojizinho ali de um cachorrinho soltando beijo de coração. Dona Vera, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos falando às segundas-feiras sobre Abraão, a história de Abraão. Sobre a história de Abraão. Já falamos diversas coisas, chegamos até Ló, não foi? Ló se separou de Abraão, já passamos dessa parte. E Deus anunciou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, se tiver 50, se tiver 20, se tiver... Então ali insistiu. E não foi encontrado nenhum justo. Apesar de que nós explicamos na segunda-feira passada, né, que ele ouvia falar da palavra de Deus, via o exemplo de Abraão, ele tinha o conhecimento de ouvir falar de Deus. É isso aí. Mas não o servia. Mas interessante que a gente vai, como a gente vai dar uma continuidade aqui, no início que fala do capítulo 19, vocês vão ler tudo direitinho, Sim. que aqui no programa não dá mais tempo a gente ler tantos capítulos, né, tantos versículos. Tantos versículos. Ló, quando vê os anjos chegarem, ele se prostra ao chão, ele se prostra diante dos anjos, ele convida para estar na sua casa e ele chama para entrar, lavar os seus pés e ainda coloca um banquete para eles. Então, você vê o que foi que ele aprendeu com Abraão. Ele tinha um respeito para com Deus. Ele tinha. Respeito para com as coisas de Deus. Tanto que também ele fala, daqui a pouco a gente vai ler, que os anjos, por entrar na casa dele, aquelas pessoas eram pervertidas, estavam realmente com a cidade destruída pela perversão, tudo que não presta. Eles queriam aqueles homens, né? Aquelas pessoas, as outras pessoas, a multidão chega para querer aqueles homens. E Ló fala: pegue as minhas filhas, que nunca conheceram homem algum. Então, elas também eram resguardadas. Sim. Né? Elas não viviam na mesma promiscuidade daquelas pessoas daquela terra. Então, tinha ali algo que aprenderam com Abraão. Algo que eles conviveram, mas eles viviam, eles não eram justos, porque ele não servia a Deus, que poderia ser. Se eles tivessem servido a Deus, eles não estavam... Por você, mas ele não fazia coisas certas? Sim. Mas se ele soubesse, se ele tivesse serviço ao Senhor, talvez ele não estivesse naquela cidade, porque ele está vendo tanta maldade, tanta promiscuidade, tanto pecado, tanto ruína, ele não permaneceria ali, porque ia contraceder muito contra a sua fé. Então ele tinha a condição de abrir mão para servir e agradar ao Senhor. E é uma coisa que Ló não fez. Justamente. Então vocês podem ver que no versículo do capítulo 19, a partir do versículo 1, diz que os 2 anjos chegam a Sodoma, onde Ló os hospeda. Os homens da cidade tentam violentar os visitantes, mas os anjos os ferem com cegueira. É isso, quando eles estão ali dentro, né, que os anjos chegam e para poder livrar Ló e a sua família. Aquelas pessoas querem, que eles chamam os anjos, tinham uma beleza, né, muito diferente, e eram pessoas que chamavam a atenção, e aquelas pessoas ali queriam aqueles anjos, e como Ló não poderia segurar aquela porta, e eles iam invadir para poder pegar os anjos foram e vieram uma luz muito, muito grande,
e eles ficaram Como cegos. diz, né? Feriram eles de cegueira. Os anjos alertam Ló para fugir com sua família, pois a cidade será destruída. Ele falou. Ele chegou mais cedo, conversou com ele, explicou para ele. Porque para pensar, não tinha nenhum justo ali. Não tinha nenhum justo. Mas pela fidelidade de Abraão, pelo clamor de Abraão, pela petição de Abraão, pela vida de Ló, Deus enviou 2 anjos para salvar Ló e a sua família. E o que eu acho muito interessante, não só Ló e a sua família, as suas filhas e a sua esposa, mas seus genros também Sim. iriam com ele, né? Então, olha o cuidado e a misericórdia do Senhor, que ela não tem fim. Está na palavra de Deus que as misericórdias do Senhor não teria fim. E não teve, porque mesmo Ló não sendo justo e a sua família não sendo justa, mas porque Abraão pediu, por Abraão ser justo, Deus foi lá e ouviu a petição de Abraão e salvou toda a casa de Ló. E você vê, né? Aí, continuando aqui, diz assim, ó, e Ló tenta avisar os seus genros. Tentou, mas eles não acreditaram. Porque eram corrompidos. Eles eram corrompidos, não ia acreditar em algo que era sobrenatural, certo? Algo que era, que só realmente quem tinha, porque Ló e a sua família tinham convivido com Abraão. Então, ele tinha visto muitas coisas que Deus tinha realizado sobre a vida de Abraão. Então, eles tinham tido experiências, não na vida deles, mas vendo o milagre e o poder de Deus na vida de Abraão. Então, eles tinham tido algumas experiências, mas os genros de Ló nunca tinham tido nenhum tipo de experiência. Eles eram pessoas verdadeiramente corrompidas. Então, eles não acreditaram. Não, você está falando besteira, isso é loucura. E você vê, para a gente entrar no versículo ali, que a gente vai ler, eu já postei, né? Gênesis 19, versículo 15 e 16. Mas diz uma coisa aqui, assim, ó. Os anjos, então, forçam Ló, sua esposa e duas filhas a saírem da cidade, alertando-os para não olharem para trás. Você vê, forçaram. A gente vai ler daqui a pouco. Pegam pela mão. Para que eles saiam. Você vê diferente de Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Olha que diferença. E ele prontamente saiu. Não precisou forçar, mas com Ló e a família precisou. Então, no versículo 15... Tá aí Gênesis, a gente nem falou, né? O momento com Deus está em Gênesis, no capítulo 19, do 1 ao 16. Isso. Mas como é muito grande, a gente fez o resumão, explicou tudo que está no capítulo do 1 ao 16, e vamos ler o 15 e o 16, o versículo 15 e 16. Sim, que diz assim, ó, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Você vê, já tinham avisado antes, já tinha falado que era pela manhã, e mesmo assim, quando chegou a manhã, e tá ali apertando, bora, vamos. E mesmo assim eles estavam, vamos dizer assim, na forma mais direta de falar, eles não queriam largar o que tinham. Sim. Eles não queriam perder tudo que possuíam. Tudo que eles tinham conquistado. Eles não queriam deixar para trás. Por isso que a recomendação foi essa, no versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você vê, a recomendação era para eles saírem, mas como eles estavam se demorando, eles não estavam querendo deixar, poxa, eu vou perder tudo isso. Para eles, aquilo ali era uma perda. Para Deus, eles estavam ganhando o quê? O livramento, a salvação, eles continuarem vivos, apesar de que os genros
não quiseram, mas estavam lá a mulher e as 2 filhas. Então, mas eles estavam ali, vão perder. E a recomendação também era não olhar Para trás. para trás. No 17 fala. Sim, Para não olhar para trás. Que a gente vai até ler semana que vem. sim. Que não olhe para trás. Mas você vê. E aqui no nosso tema para você, porque muitas pessoas culpam a Deus pelas consequências negativas em que vivem, porque escolheram permanecer em um lugar de iniquidade. Eles escolheram o lugar de iniquidade. Eles escolheram permanecer nesse lugar de iniquidade. Nesse lugar que tinha tudo que não provia de Deus. Nesse lugar que estava todo mundo voltado a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas eles quiseram permanecer ali, mesmo sabendo que aquele ambiente não provia de Deus, mesmo que as atitudes daquelas pessoas desagradavam ao Senhor, mas eles permaneceram naquele lugar. E muitas vezes isso não é diferente da nossa vida. Muitas vezes a gente está vivendo algo que não tem agradado ao Senhor, como a gente acabou falando. Nas nossas atitudes de querer ter vantagem, nas nossas atitudes da mentirinha que não é mentirinha. É só uma bobagem, é só uma coisinha simples. E, não fiz nada. Sempre aquele jeitinho que eu detesto, quando as pessoas falam, vamos dar um jeitinho. Para Deus não existe jeitinho. Tanto que diz na palavra de Deus, assim sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E a gente quer sempre achar, porque a bondade de Deus ela não tem fim. As suas misericórdias não têm fim, realmente. Mas tudo que plantamos, nós temos que colher. Ló plantou o pecado. Ló plantou a vontade da carne dele. Ele plantou consequências negativas e ele colheu essas consequências negativas. Como? Perdendo tudo. Mas o tudo que ele perdeu se compara com tudo que ele ganhou? Ele ganhou vida. Ele continuou vivo. E a semana que vem a gente vai falar sobre ele ainda não ouvir, mesmo com todo o livramento, com todo o milagre, com tudo aquilo que Deus derramou sobre a vida dele, e ele ainda quis fazer do seu jeito, como muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. E por que a gente perece? Por que a gente acaba sofrendo? Porque a gente sofre o dano das nossas iniquidades. As consequências negativas é pelas nossas má escolhas. Quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, como ele não quis ouvir. O anjo chegou na casa dele. Ele viu, ele hospedou os anjos lá. Disse que Deus ia destruir aquele lugar. Eles ainda foram dormir. Quem na sua sã consciência vai dormir? Quem vai querer esperar que o mundo caísse sobre... Até, eu sei, incrédulos. Eles foram incrédulos. Da mesma forma que os genros não creram, eles também não acreditavam naquela situação. Creram no que o anjo estava falando, tá bom, vai acontecer, mas, poxa, ainda dá para viver mais um pouquinho, ainda dá para fazer mais algo, ainda dá para ficar mais um dia. Permanecer nessas consequências, nessa vidinha medíocre. E com isso, os anjos tiveram que pegar pelo braço e colocar fora da cidade. Nós vamos continuar com a gente também a Ana Cláudia. Ana Cláudia, vem com a gente. Ela colocou lá, boa tarde. Boa tarde, Ana Cláudia. Vem com a gente. Que Deus abençoe, tá bom? Então, as consequências, como diz o nosso tema, consequências negativas em que vivem. Você vê a situação em que eles viviam, o local onde eles viviam, mas eles já tinham até se acostumado naquele local. Tinha um respeito para com as coisas de Deus, mas não largava as coisas erradas, o lugar do erro, o lugar onde eles estavam vivendo, onde havia a iniquidade e que Deus não estava se agradando daquelas iniquidades. Mas ele estava acostumado. O anjo chegou, não, é o anjo de Deus, olha, entre e tal, aquele cuidado todo, aquele, vamos dizer, respeito
respeito Sim. pelos anjos, mas não tinha uma vida com Deus. Porque se tivessem, faria como o Abraão fez. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolha. Porque Abraão já sabia, ele vai escolher o que os olhos vê, vamos dizer assim, de melhor. Eu me lembro aqui agora de Davi, quando foi ungido rei. Você vê que quando Samuel chegou, olhou e viu o primeiro filho e disse, esse está diante do Eliabe. Senhor aqui, o ungido do Senhor. E Deus Eliabe disse, olha, era alto, era forte, era de belo aparência. Eliabe era alto, forte. Como Saul era um dos homens mais, era o homem mais belo de Israel, o maior em altura, em estatura, em beleza, Sim. não existia ninguém igual a Saul. Então Samuel achou, não. Quando chegou lá, viu entre os filhos de Jessé, o primogênito dele era alto, forte também, de boa aparência. Então já achei, é esse daqui. vai seguir o mesmo raciocínio. Só que Deus falou o quê? Que ele não vê como vê o homem vê o exterior. Deus vê o interior, o homem vê a aparência. Então, da mesma forma, Ló, ele olhou para a aparência, ele viu, não com os olhos espirituais. Abraão ficou com o pior, aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais, ele ficou com o melhor, a obediência à voz de Deus. Se naquele momento também, nós vamos ver depois as outras consequências, mas se naquele momento ele começasse a obedecer à voz de Deus, não precisasse ser puxado, quantos nos dias de hoje, para que haja livramento em sua vida, em sua casa, em sua família, espiritualmente falando, são puxados, são forçados a sair de uma situação de iniquidade. Sim. Então, meu amigo, minha amiga, Deus está falando com a gente para que nós venhamos tomar uma atitude para que a nossa vida venha a ser diferente. Mas, para que seja diferente, depende de mim, depende de você. É a nossa atitude. Se autoavaliar, né? Se autoavaliar, porque Deus tem nos mostrado, a palavra do Senhor, ela é tudo que precisamos, é a nossa bússola, é nosso direcionador, é aquilo que abre nossos olhos, abre nosso entendimento, mostra as nossas fraquezas e debilidades. E o que mais me chama a atenção, que ele tinha coisas de Deus na sua vida, mas não era dele. E existem muitas pessoas assim no mundo. Eu sirvo a Deus, eu vou à igreja no domingo, eu sou do Senhor, mas quando você vai olhar a vida dessa pessoa, ela é uma pessoa que a atitude dela não condiz com a palavra de Deus, né? Aceita coisas que não são sua, vive uma vida errada, mente, fuma, engana, bebe, isso tudo na palavra de Deus. Então, assim, tá dizendo que é errado. Então, a gente não vai aqui entrar em pormenores, mas eu quero dizer assim, quando a gente se olha e a gente vê, né? Ir na igreja não quer dizer que somos do Senhor. A nossa vida, e como eu sempre explico aqui, o que eu vivo na minha casa, no meu trabalho, na rua, com meus vizinhos, no meu dia a dia com a minha família, diz quem eu sou diante do Senhor. E a minha vida, quando eu tenho em casa, no meu trabalho, meu dia a dia se estende até a casa de Deus. Então, eu tenho que ser cristã em todos os lugares que eu vou. É o que eu sou. E ir na igreja congregar é algo que é fato, tem que fazer. Mas não posso só ser cristã lá. A minha vida cristã não se define só no domingo na igreja, ou numa quarta-feira na igreja, ou numa quinta-feira, ou numa terça-feira, não. A minha vida com Deus, eu me defino todos os dias, com o meu caráter, com a minha forma de ser, com a minha conduta, com a minha palavra se ensina ou não, com o meu tempo com Deus, o meu tempo de qualidade, ir entrar no meu quarto, fechar a minha porta, ficar a sós com o Senhor, com o meu devocional, ir ler a Bíblia, e orar, e jejuar, e buscar uma intimidade de conhecer a Deus. Ló não o conhecia, mesmo tendo visto grandes maravilhas que Deus realizou na vida de Abraão. Você falando aí que ele
que ele conhecia, que ele fazia e tal, me lembra do rei Amazias, que fazia o que era reto diante do Senhor, mas não com inteireza de coração. Então, não adianta apenas fazer, mas primeiro ser. E isso mostra a inteireza de coração. Tá bom? Mas eu não consigo, eu sempre falo isso aqui. Não diga eu não consigo. Até hoje não consegui, mas a partir de hoje eu vou conseguir, eu vou fazer. Então, coloque-se à inteira disposição de Deus. Nós vamos fazer oração agora, eu convido vocês para essa oração e para que Deus ele venha nos abençoar, tá bom? Então, se prepara para a oração agora e nessa oração você vai falar com Deus. Meu Deus, até hoje eu não estava conseguindo. Até hoje eu estava sofrendo as consequências negativas das minhas próprias escolhas. Eu escolhi viver em um lugar de iniquidade, eu escolhi viver na iniquidade, mas a partir de hoje eu escolho agradar ao Senhor, tá bom? Então vamos para essa oração, convido a todos em nome de Jesus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos. Meu Deus, na tua presença estamos. E eu peço que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas que conosco, meu Deus, fazem esta oração. Pessoas que de repente, meu Deus, até hoje estavam vivendo uma vida de iniquidade. Até hoje, meu Deus, estavam praticando aquilo que o seu coração enganoso levava a praticar. Mas que a partir de hoje, a partir de agora, desse exato momento, essa pessoa se coloca à disposição do Senhor para fazer a tua vontade, para obedecer a tua voz. Espírito de Deus, eu quero colocar cada uma dessas pessoas em tuas mãos, meu Deus. Pessoas sinceras, pessoas, meu Deus, que têm se voltado para o Senhor, pessoas, meu Deus, que não querem mais viver a vida que estavam vivendo, não querem mais viver na iniquidade, não querem mais viver agradando a si mesmo, mas querem fazer a tua vontade. E eu peço, meu Senhor, seja com cada uma delas agora, seja com cada uma dessas pessoas, meu Pai. Faz, meu Deus, cumprir-se o teu querer e a tua vontade na vida dessa pessoa, para que, meu Deus, o teu nome, o teu santo nome, esteja, meu Deus, sendo glorificado nas atitudes de cada uma dessas pessoas. Eu as entrego em tuas mãos e peço, meu Pai, que o Senhor os guarde, os proteja e os abençoe de forma grandiosa e poderosa. Pois nas tuas mãos eu entrego no nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que o Deus que é todo-poderoso, Ele ouviu a tua oração e Ele está contigo para te responder e para te abençoar, tá bom? Creia nisso. O nosso programa chega ao final e, como sempre, a gente fala dos nossos personalizados. Nós fazemos agenda, caneca, o que mais? Reforma Bíblia. de Bíblia. Capa, nessas capas que As capas, a gente troca a capa da Bíblia. As reformas. A gente personaliza também caderneta de vacina. Sim, verdade. E tantos outros serviços que nós fazemos também. Se você não nos conhece, venha nos conhecer. Estamos aqui na cidade de São Félix, tá bom? Aqui sempre servindo, como diz o outro, né? Servindo bem para servir sempre. Mas olha, o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, então pega
o que fica gravado, se bem que no Facebook não está ficando sempre, né? Depois de algum tempo é apagado, mas lá no YouTube, no nosso canal, o link está aí, segue aí se você ainda não se inscreveu no canal, segue o link que está aí, se inscreve lá no canal e tá lá todos os programas que nós já fizemos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, amanhã é terça-feira do amor, então não se esqueça, vai ter nossos temas, vem com a gente, participa, não perca o programa de amanhã que tá muito, 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 muito bom. Tchau, tchau, gente, até amanhã. Olha você, olha pra esse mar, você não vai se perder, deixa essa luz brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar, o poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração, existe muito mais do que você pensou, as lutas podem vir, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar, basta você crer, a luz que está em ti, veio do teu Deus, você vai conquistar, faz você chegar.